Perfeito. Então, bora lá, pessoal. Mulherada e homem que está entre nós, muito feliz de ver a gente participando desse evento. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Grazi, sou host do Minas On e líder de projetos do Minas de Propósito. E para quem não, enfim, está participando pela primeira vez aqui do evento, o Minas On é um evento que acontece todos os meses, normalmente na última quarta-feira do mês, em que a gente traz um profissional que é referência e é especialista em alguma área específica para compartilhar com a nossa comunidade conteúdo de valor, de forma 100% gratuita e de forma 100% online, para que realmente mais pessoas possam acessar esse conteúdo, enfim, que promovam o desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional. Inclusive, eu vou deixar aqui no chat, gente, o link do Simpla, que nós já temos a agenda de agosto e de setembro. Agosto vai ser sobre inteligência artificial para negócios, e em setembro vai ser sobre gestão financeira, então quem quiser já garantir, reservar na agenda, tá aqui o link. Eu vou deixar um convite para todo mundo que está acessando, aproveitar esse momento para compartilhar aqui no chat a cidade que está falando, seu nome, suas mídias sociais, para que a gente possa, de fato, se conectar. E nesse mês de julho, então, a gente tem a honra de estar recebendo aqui no Minazão a Carol Brum. A Carol que tem mais de 20 anos de experiência unindo prática e mercado, conhecimento acadêmico. A Carol é publicitária, mestre e doutora em ciências da cultura, atua como consultora, mentora e docente, que a gente viu alguns alunos ali que têm feedbacks muito positivos, com foco em estratégia, planejamento e posicionamento de marcas. Além disso, a Carol também atua na Lola, que é uma empresa de aceleração de marcas e que fez um trabalho incrível para o Minas. Inclusive, ela vai poder compartilhar um pouquinho com a gente aqui. Tenho certeza que a gente vai sair daqui realmente com muitas dicas práticas para colocar a real em ação, hoje mesmo, como a gente estava comentando antes. E antes de passar a bola para a Carol, só tenho alguns recadinhos super rápidos. Em primeiro lugar, é convidar vocês a realmente aproveitarem esse momento, a desconectarem um pouco do celular. Quem se sentir à vontade, abre a câmera, não tem problema se está de pijama, se está tomando um vinho, um chimarrão. Aqui é o local realmente para a gente aproveitar e se conectar. Sintam-se super à vontade para interagir. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, pode mandar no chat ou então levantar a mãozinha aqui que a gente vai estar atendendo. Se vocês sentiram que tem vontade de compartilhar um pouco desse evento nas mídias sociais, viram algum slide da Carol, alguma frase que marcou, que bateu, compartilhem, a gente vai ficar super feliz de compartilhar também. Só lembrem de marcar o Insta da Carol, o Insta da Lola e o do Minas de Propósito. E por último, mas não menos importante, se vocês lembrarem de alguma amiga, algum familiar de vocês que seria muito interessante estar participando junto com a gente, mandem esse link agora, não tem problema que não se inscreveram no Simpla. A ideia realmente é fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Acho que falei tudo que tinha que falar. Agora, passo a palavra, então, para a Carol. Fica super à vontade. Carol, mais uma vez, muito obrigada por estar compartilhando esse conhecimento com a gente. Olá, olá, boa noite. Então, eu estou muito, muito, muito feliz em estar aqui, né, em rever alguns rostos conhecidos, né, em ver as minhas colegas e minhas amigas da Lola aqui, povo junto, firme, né, e conhecer novas minas também, né, e ter essa conexão que é sempre bom, né, é sempre interessante, a gente sempre tira alguma informação, né, alguma coisa que a gente, né, alguma virada de chave, alguma outra perspectiva. Então, a proposta hoje nós fazemos um exercício de planejamento, tá? Então, ver outras possibilidades, ou ver novas possibilidades, ou rever possibilidades que vocês já conhecem. Então, no momento que vocês tiverem dúvidas, vocês podem, né, falar, abre o microfone e fala, levanta a mãozinha, né, ou escreve no chat, que aí a Grazi vai ajudando a fazer essa mediação, e eu vou compartilhar aqui a tela, e a gente vai conversando. Então, assim, eu falo muito rápido, às vezes eu começo a falar alto, enlouquecida, né, engato uma primeira e saio falando, quase deixei a Miriam doida na mentoria, era muita coisa ao mesmo tempo. Não me deixou não, porque eu sou igual a ela ou pior, então tá tudo dominado. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, te repita, enfim, a gente vai indo e vai repetir. Então, nosso objetivo aqui é conectar e trazer informações para que faça sentido para vocês dentro da realidade de cada uma e cada um, tá bom? Então, bora lá. Deixa eu fazer meu compartilhamento aqui.
E aí, se vocês tiverem... Vocês estão me ouvindo bem? Só fazer um joinha aí quem está com a câmera aberta. Beleza, obrigada. Valeu. Vou compartilhar aqui. Tem que ir para minha tela. Beleza. Então, vamos lá. Qual é o nosso grande foco hoje, né? Nosso grande foco é o planejamento estratégico com alma e direção. Achei linda essa proposta de escrita da ideia. Então, a gente trazer um planejamento que ele é embasado no propósito, né? Como direcionador da marca. Mas, então, quem somos nós, né? Quem é a Lola? Aqui o QR Code, se vocês quiserem entrar no nosso Instagram. Então, a Lola é esse povo que está aqui, meio friends, né? Meio sentado no sofá. Então, a gente tem o Lucas, né? Que é o nosso CEO. Daí, ao lado do Lucas, estou eu, que sou a líder de insights. Ao meu lado, a Gabriela. E aí, sentadas, né? Abaixo, na frente do Lucas, a gente tem a Kemi, que é a nossa designer, que está aqui com a câmera aberta também. Tem a Dani, que é a nossa musa das marcas, então ela é a nossa gestora de produtos, enfim. E a gente tem a Thay, que é a nossa CS, né? A nossa líder de operações e a nossa Customer Success. Então, essa é a equipe da Lola. Então, quem é a Lola? Né? A Lola é uma assessoria que ela é full service. Então, a gente atua fisicamente, né? Nós estamos no Rio Grande do Sul, mas a gente atua no Brasil inteiro, e quem sabe, né? Fora do Brasil também. Então, a gente tem a nossa estrutura para atender as empresas, pequenas e médias empresas, que têm alguns pontos, assim, está sentindo, né? Algumas dores, né? Que é para o gestor que não tem tempo para olhar e planejar o seu próprio negócio, ele tem uma certa desorganização interna que impede esse olhar estratégico, problemas operacionais, então está sempre no looping, né, de estar sempre com a sensação de que está sobrevivendo e busca tempo para se dedicar a outras áreas da vida, né, mas não consegue ainda, mas está em busca dessa possibilidade. Então, é o que a gente foca para resolver. Não querem mais viver isso, né, não querem mais ficar apagando incêndio o tempo inteiro. Então, essas pessoas, a gente diz, né, que elas estão no caos, né, e a gente criou um método da Lola, o método proprietário da Lola, que é o método caos, que trabalha em 4 pilares, que é a clareza, a autoridade da marca, oportunidades de venda e sucesso em gestão. Então, é isso que a Lola faz, né, a gente tem 2 categorias, digamos assim, de serviços, que um é o nosso PME, que é uma assessoria full service, né, de 12 meses ou 24 meses, então a gente trabalha todos esses 4 pilares, né, fazendo essa gestão da marca e construindo essa clareza, autoridade, oportunidade de vendas e sucesso em gestão com o cliente, e a gente tem também, que é o nosso processo de aceleração, né, a nossa mentoria chamada Acelerando Marcas. Então, são essas 2 formas de trabalho que a gente tem na Lola. Então, quem sou eu, né? Eu sou a líder de insights da Lola, então o que eu faço na Lola? Eu sou dupla da Dani, dupla da Thay, dupla da Gabi, né? Em vários processos diferentes, mas a minha base é diagnóstico, né? Leitura de dados, para trazer insights, para trazer novas possibilidades e planejamento também, né? Planejamento estratégico. Então, quem sou eu? Eu sou a Carol Brum, ou a Caroline de Franceschi Brum, né, como estava ali no material de divulgação, e eu sou de Cachoeira do Sul, sou do Rio Grande do Sul, eu estou em Santa Maria, né, e eu sou publicitária, então eu estudei aqui na Universidade Federal de Santa Maria, fiz pós-graduação em gestão de empresas também pela Fundação Getúlio Vargas, e fiz mestrado e doutorado em Portugal em estudos culturais, né, então em ciências da cultura. Então, essa é a minha curiosidade de entender contextos, tá? Então, isso vem muito da minha forma de enxergar a comunicação. Então, a comunicação, ela é baseada em contexto, né? Então, uma frase tirada fora de contexto, ou uma frase em outros contextos, pode ter outros significados. E, da mesma forma, a gente entende também o que acontece com o planejamento estratégico das organizações.
Então, cada organização tem o seu contexto. E, a partir daí, a gente vai entendendo o que funciona para uma, pode ser que não funciona para outra. Então, por isso que, muitas vezes, eu sou eu acredito em que a gente não tem receita para bolo, né? A gente tem uma estrutura de planejamento, mas não é a mesma estrutura que vai funcionar em todas as empresas, não é a mesma metodologia, o mesmo método que vai funcionar em todas as empresas. Então, eu trabalhei onde? Eu fui professora por muitos anos, né? Então, fui professora na Universidade Federal aqui de Santa Maria, e numa universidade privada aqui em Santa Maria também. Então, muitas das pessoas que estão aqui, né, que foram meus alunos na universidade privada, que é onde eu fiquei mais tempo, né? Fiquei praticamente 20 anos, 19 anos letivos, digamos assim, nessa universidade. E eu fui desligada. E daí, esse desligamento me deu uma oportunidade absurda, que é estar na Lola hoje. Então, me deu uma tristeza absurda também, mas, ao mesmo tempo, abriu portas e trouxe várias outras oportunidades também para o meu desenvolvimento profissional, que, se não fosse por isso, eu não estaria aqui, né, conversando com vocês e tendo essa oportunidade de compartilhar. E aí, eu vi alguém levantou a mão? O Rodrigo fez um coraçãozinho. Me mostra. Arrasou. Então, a gente... né, eu também sou mãe do João, né, que é meu filho do meu marido, obviamente, né? Enfim. Meu filho tem 18 anos e sou mãe-drasta também do Eduardo, que tem 29. Então, a gente está sempre nessa corrida, né? Nessa interação entre o pessoal, o profissional e o que a gente gostaria de fazer, o que a gente precisa fazer, o que a gente quer fazer. Então, sempre se dividindo, né? Dentro de várias possibilidades, assim. E o planejamento funciona. Funciona. Então, sempre quando a gente se planejar para qualquer coisa, né? A gente vai ter maiores possibilidades de assertividade, né? Maiores possibilidades de resultados positivos, ou de pelo menos resultados diferentes, né? Quando a gente faz a mesma coisa do mesmo jeito o tempo inteiro, a gente vai ter o mesmo resultado, né? A gente não vai ter resultados diferentes. Então, dentro dessa estrutura, sim, o planejamento funciona. O mesmo planejamento funciona para todo mundo? Não, tá? Então, isso é muito importante a gente esclarecer já no início. A Carol trouxe aqui algumas coisas, mas acho que isso não funciona para mim. Tudo bem, tudo tranquilo. A gente precisa testar para ver se não funciona, né? Mas a gente sempre fazendo essas adequações. Então, o planejamento funciona muito dentro das possibilidades de adequação, tá? E aí, voltando lá, né? Ou indo para frente. O Acelerando Marcas, que é um dos serviços, né, que a gente tem, dos dois serviços que a gente tem, que é o PME e o Acelerando Marcas. Então, o Acelerando Marcas é um programa de mentoria. Então, por isso que vocês receberam ali, né, nos updates da call de hoje, planejamento estratégico, Lola, né, Acelerando Marcas, que é o quê? Que é esse modelo de planejamento estratégico, ou de plano estratégico, que a gente utiliza dentro da mentoria do Acelerando Marcas. Então, o que é isso? Né? É um programa de aceleração de marcas, que tem 10 encontros e 6 mentores. Quem são os 6 mentores? Aquele povo que estava lá sentado no sofá, né, na foto lá do início. Então, a equipe da Lola é a equipe de mentores, e eu coloquei aqui o assunto principal de cada um dos encontros da mentoria, justamente para a gente entender onde é que está o planejamento dentro da estruturação, né? Que o planejamento, ele não surge do nada, assim, né? Ele precisa de bases, ele precisa de informações, ele precisa de decisões estratégicas que vêm antes dele. Então, o que a gente tem aqui, né? No primeiro encontro, onde é que é o início de tudo? A essência da marca. Então, qual é a essência da minha marca? Qual é a essência, ou a minha essência, se for um planejamento, né, pessoal? Né? Depois, a plataforma de marca, primeira versão. Depois, a gente tem identidade visual. Depois, a gente tem, identidade verbal. Depois, identidade visual. E aí, esses que estão em cor-de-rosa são os encontros que são comigo. E a gente, então, vai fazer uma consolidação da plataforma de marca. Então, e depois, a gente vai planejar.
Então, é um processo. E as etapas anteriores, elas são fundamentais para que esse processo funcione, para que eu não fique tendo ideias do além, né, construindo unicórnios, como eu falava, né, para o pessoal que foi meu aluno, cara, vocês estão construindo um unicórnio, vocês estão começando o planejamento com base em quê? Né, vozes da minha cabeça, então isso não pode acontecer. E a gente tem toda um cabedal, tem muita informação, tem muito planejamento estratégico, tem muita informação, tem muita base de pesquisa que deve vir para aportar esse planejamento estratégico. E aí depois a gente tem gestão, produtividade de processos, a presença digital e o comercial. Então essa é a nossa estrutura do Acelerando Marcas, e o que eu vou apresentar, que a gente vai conversar hoje, né, é o planejamento, né, que está ali no meio do processo. Então, só para vocês terem uma noção do todo, para entenderem onde é que esse planejamento se encontra, tá? Agora, a proposta é que a gente faça meio que mão na massa, tá? Então, se vocês quiserem anotar, comecem a anotar, tem dicas daqui para frente, a gente vai conversando, né? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, é só pedir, é só levantar a mãozinha aí e a gente vai conversando. Primeiro ponto, então. Propósito. O que é o propósito da organização? É o direcionador estratégico, tá? Então, tá, mas Carol, o que é isso? Né? Como é que eu vou entender? Então, eu vou buscar, né, qual é o teu propósito? Eu coloquei aqui cinco perguntas, né? Qual é o teu propósito? Qual é o propósito da tua marca? O que você quer entregar para o mundo? O que te faz levantar todos os dias de manhã e ir para a vida, né? Para botar essa marca na rua, para se colocar no mercado, né? O que motiva a existência da marca? Então, para nós, aqui na Lola, qual é o nosso propósito? É transformar as empresas por meio das suas marcas. Então, a gente levanta todos os dias, a gente faz todas as reuniões, a gente cria os produtos, a gente cria os serviços, a gente cria os planejamentos, né? A nossa vida na Lola é para transformar as empresas por meio das marcas. Então, qual é a marca que a gente quer deixar no mundo, né? A gente quer deixar uma empresa transformada por meio da própria marca. A gente quer deixar um gestor que consiga sair da operação. A gente quer deixar um gestor com um olhar estratégico, a gente quer deixar uma equipe alinhada, os processos fechados. Então, é isso que a gente quer, né? E tudo isso a gente busca a partir da transformação, né, das empresas por meio das suas marcas. Então, esse é o nosso propósito. Ah, Carol, mas eu não sei qual é o meu propósito. Não tem problema nenhum, né? A Dani, a nossa gestora das equipes todas, né? A nossa musa das marcas, ela fez um Minazon um tempo atrás, falando sobre isso. Então, ela deu dicas de como encontrar o propósito da marca. Então, vão lá no YouTube das Minas e catem a Dani, que tem essas informações todas para passar para vocês. Tá, mas eu quero exemplos de propósito, então, Carol. Além do propósito da Lola, como é que eu posso ter ideias? Bom, a gente trouxe aqui 3 parceiros da Lola, né? Autorizaram essas informações estarem aqui compartilhadas com vocês. A primeira é uma agência de publicidade e de comunicação aqui de Santa Maria, que é a Estúdio Comunique, então que a Jo faz parte da equipe, está aqui conectada também, que o propósito da Comunique, então, é ressignificar as marcas para conexões autênticas. Então, todo esforço de comunicação, todo esforço estratégico, todo esforço de mercado, né, de marketing da Estúdio Comunique está focado em ressignificar as marcas para conexões autênticas. Então, é isso que eles querem entregar para o mundo. Então, está aqui expresso, né? A nossa marca nasceu para reler o mundo e conectar as marcas com seus públicos a partir de insights e estratégias autênticas. Então, é isso que essa marca busca. Então, Minas, né? Busca construir novas realidades para pessoas e negócios. Então, todas as Minas acordam todos os dias, né, fazem as reuniões, organizam os planejamentos estratégicos, as próximas ações, as escolhas das pessoas que vão participar do Minazon, para quê? Para construir novas realidades para pessoas e negócios. E a Massa Comunica, que é uma agência de comunicação que tem base em Porto Alegre. Então, as meninas
tem como propósito tornar a comunicação uma parceira de negócios. Então, como assim, né? Nosso jeito de ser torna a comunicação uma ferramenta mercadológica, um caminho para levar as empresas a construir o seu sucesso nos negócios. Então, é isso que move a equipe da Massa todos os dias. Então, a gente tem essa base. E por que o propósito ele é o direcionador do planejamento estratégico? Gente, eu quero entregar a ressignificação das marcas para conexões autênticas. Eu quero entregar a construção de novas realidades para pessoas e negócios. Eu quero entregar, né, a comunicação como parceira de negócios. Então, como é que eu não consigo desconectar, né? Então, eu preciso ter essa conexão do propósito com o meu planejamento estratégico. Ele vai ser o norte, ele vai ser a bússola do meu planejamento estratégico, tá? Então, a partir daí, a gente trabalha com propósito como direcionador estratégico. Então, sempre focando, eu tenho que me perdi, volto lá para o propósito. Então, será que esse serviço, esse produto novo tem a ver com a empresa? Eu não sei, volta lá para o propósito. Vai ressignificar as marcas para conexões autênticas? Então, tem a ver. Vai construir novas realidades para pessoas e negócios? Então, tem a ver. Vai tornar a comunicação uma parceira de negócios? Sim. Se isso não bater, vamos ter que reorganizar para chegar no propósito, para que a gente entregue o propósito sempre, tá? E aí a gente vai fazer alguns alinhamentos para que as coisas, fique todo mundo no mesmo lugar. Então, a base é o quê? É o plano versus o planejamento versus o plano, né? Quem é que vem primeiro e o que é o quê? Porque muitas pessoas chamam plano de planejamento, chamam planejamento de plano e aí a gente se confunde. Então, vamos lá. Planejamento é o processo, tá? Então, eu não vou entregar um planejamento, eu vou entregar um plano. Por quê? Porque é um plano que foi resultado de um processo de planejamento. Então, o plano ele é um documento, ele é um template, ele é a parte física, né? A gente vai colocar para fora, né? A gente vai registrar em algum lugar o que veio de resultado desse meu processo de planejamento, desse meu processo de pensar, né? Então, o planejamento é um processo que eu sou instigada a pensar como resolver um problema, né? Como chegar naquele objetivo, como traçar um passo a passo para que a execução fique viável e inteligível para todas as pessoas que fazem parte da minha equipe, do meu time, ou todas as pessoas envolvidas na execução desse planejamento, né? Na execução desse processo de planejamento. Então, o que é uma chave para nós? Os planos mudam, né? A gente precisa ter acompanhamento contínuo. Então, geralmente, se faz planejamento para um ano, né? Então, o que eu planejei agora, se eu vou planejando agora, de julho de 25 para julho de 26, nossa, pode acontecer muita coisa no meio do caminho que vai me fazer mudar de direção. Então, por isso que os planos mudam e a gente precisa ter esse acompanhamento contínuo. Para trazer um pouco de clareza também, né, marketing e comunicação, né, são duas coisas diferentes. Então, no dia a dia, as pessoas acabam meio que confundindo, né? Chamam comunicólogos de marqueteiros, e aí as coisas já vão se enrolando, né? Isso aí é o marqueteiro, isso aí é o marketing, né? Como se marketing fosse sinônimo de comunicação. E marketing não é sinônimo de comunicação. Então, para a gente ter essa clareza, né? Marketing são decisões, né? Tem a ver com decisões estratégicas de mercado. Então, são as decisões que eu tomo na minha marca em relação ao produto ou serviço que eu vou entregar, qual é a estratégia de precificação que eu vou usar, né? Qual é a praça, onde é que eu vou vender esse meu produto, esse meu serviço. Hoje em dia tem muito, né? É digital, eu vendo na internet, tá? Mas quais são as pessoas, quais são os pontos de contato? Tu entrega para o Brasil inteiro? Não, tu não entrega para o Brasil inteiro, né? É um produto que está ali disponível online, que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo pode acessar. Então, quais são as praças que tu está pensando, né? Quais são as estratégias de promoção também? Como é que tu vai promover este produto? Tá? Promover é falar sobre ele, aí a comunicação está dentro da promoção, tá, gente? Então, é deixar isso bem claro. Quando é uma estratégia de comunicação, eu estou dentro do P de promoção. São as minhas estratégias também relacionadas a pessoas, né? Então, como é que eu vou gerir as pessoas? Quem são as pessoas que são necessárias para que isso funcione, para que isso aconteça? E quais são os processos internos que são necessários para que tudo rode direitinho?
Então, aqui eu botei 6 P's, né? Mas tem autores que falam em 8 P's, 12 P's, daí o negócio vai se proliferando, né? Dependendo do autor. Mas são essas decisões relativas ao mercado, né? É o que eu quero para o meu mercado, como é que eu quero colocar a minha marca no mercado onde ela está atuando, né? Ou onde é que eu quero que ela atue. E comunicação é o ponto de contato com o público. Então, ela pode ser offline, ela pode ser online, pode ser no PDV, mas pode ser um contato pessoal, né? Venda boca a boca, mas porta a porta, mas a comunicação, ela faz parte do marketing, então o marketing ele vai guiar a comunicação. Então, são duas coisas diferentes, né? Uma vai guiar a outra, mas não são sinônimos. Isso é importante a gente deixar claro também. Em relação agora aos planejamentos, tá? A gente tem 2 métodos, que são 2 métodos já validados e que funcionam, e que tem umas quantas empresas que usam, né? E eu gostaria de saber quem é que de vocês já ouviu falar em OKRs. Deixa eu voltar para a tela para enxergar vocês. Ok. Plural. Miriam. Tá. Então, a gente tem essa possibilidade das OKRs, tá? A Camille também conhece e usa, beleza. E a gente tem o GBE. Quem é que conhece o GBE? Não? Tá. Então, esses 2 métodos, eles existem, né? Eles são utilizados pelas empresas e para a gente entender um pouco como é que funciona cada um deles de forma muito rápida, porque isso vai dar a nossa vazão lá na frente. Então, vamos lá. Agora eu vou voltar para minha telinha aqui. Agora eu enxerguei vocês, cheguei a Chloe ali, mimosa, coisa querida, carequinha ainda. Vamos ver aqui. Vou voltar para minha tela para continuar compartilhando com vocês. Então, bora lá. A gente tem OKRs e a gente tem GBE. Então, OKRs, né? Tem objetivo, tem resultado-chave, tem as iniciativas que vão rodar esse processo. Né? O GBE também é uma metodologia de planejamento que tem metas, pilares, objetivos, as apostas e os esforços. E tem o clássico planejamento, que é objetivo, estratégia e tática. Tá? O que a gente precisa saber para usar qualquer uma das metodologias? A gente precisa saber onde a gente quer chegar, né? Então, não vou usar frases de efeito aqui, acredito que tenha aparecido várias frases de efeito nas vozes das cabeças de vocês, né, sobre saber onde quer chegar e o resultado que isso nos traz. Então, vamos tratar rapidamente de cada um deles para a gente entender os processos, tá? Então, OKR, quem inventou? Andrew Groove, tá? Muito utilizado, ele é CEO da Intel, então foi ele que criou essa metodologia para que conseguisse fazer a gestão de vários projetos ao mesmo tempo, né? E todos os projetos que levavam a um grande objetivo, e gestão de várias equipes, que as equipes ficassem agora me fugiu a palavra, mas que elas fossem engajadas, né? Que elas se engajassem no processo. Então, para engajamento de equipe no processo. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem um objetivo, uma meta, a gente tem resultados chaves e a gente tem iniciativas. Então, para que serve o objetivo? Para definir prioridades. Vai direcionar as ações da empresa. Beleza. Resultados chaves. O que são esses resultados chaves? São os marcos de conquista. Então, é a medição do progresso. Então, eu vou saber que eu alcancei esse objetivo a partir de resultados-chave. Então, por exemplo, o meu objetivo é chegar até a porta da minha casa. Quais são os meus resultados-chave? Né? Quais são os meus marcos de conquista? Levantar da cadeira é um marco de conquista. Né? Andar até a porta é outro marco de conquista. Girar a chave é outro marco de conquista. Eu vou abrir a porta e vou sair. Então, eu tenho esses resultados-chave, né, que vão me dizendo, no decorrer do processo, que eu estou chegando, que eu estou avançando, que eu estou conquistando posições e que eu estou chegando mais próximo do meu objetivo, tá? Então, eu tenho esses resultados-chave. E eu tenho as iniciativas, que é o que vai ser feito, por quem, qual o prazo, né? O que e o como.
que as coisas vão rodar. Então, eu tenho o meu resultado-chave, que é ir até lá, mas quem é que vai ser responsável pela iniciativa de, né, me fazer levantar da cadeira? Então, a gente tem essas possibilidades, a gente tem essas iniciativas como se fosse uma tática, né? Então, quais são as táticas? O que, que eu vou fazer para isso funcionar, para eu chegar no meu objetivo? E aí, o que é o diferencial aqui desse método? É que a equipe participa, né? Que as metas, elas são estabelecidas de baixo para cima. O que quer dizer esse de baixo para cima? A equipe participa, então é a equipe que vai estabelecer as metas e não a direção. Né? Então, a meta ela não vem de cima para baixo, ela vem de baixo para cima. Então, são as pessoas que vão fazer essa execução, que vão colocar, vão ajudar a construir essas metas, que vão colocar essas metas, que vão fazer o autogerenciamento para que essas metas elas sejam batidas. Então, né, exige uma maturidade grande das pessoas que trabalham com essa metodologia, com esse método. Engajamento da equipe, então funciona para todos os lugares? Não, porque nenhuma delas funciona para todos os lugares, né? Ou dificilmente alguma delas funciona para todos os lugares. Então, qual é o grande chave aqui? É o foco, o alinhamento, o acompanhamento e o esforço. Então, eu tenho foco, porque eu tenho o meu objetivo, eu tenho os meus resultados chaves, eu tenho o alinhamento da minha equipe, eu tenho acompanhamento, né, de saber qual é o andamento, porque eu tenho os meus resultados chaves, eu tenho os marcos de progresso, e eu tenho quais são os esforços que eu vou precisar fazer, né, que são as iniciativas para chegar no meu objetivo. Tudo bem? Até aqui? Sim? Beleza. Vamos continuar, então. Aí temos o GBE, tá? Que é o quê? É uma metodologia que ela foi organizada, né? Foi criada pelo Rafael Ferreira. Ele é brasileiro, ele trabalhou no grupo, né? Foi sócio, enfim, do grupo G4 por muito tempo. Agora ele está numa outra empresa norte-americana e está trabalhando com as equipes, né? Então, trabalhava com OKR e resolveu criar uma outra metodologia, uma outra forma de trabalhar com a equipe dele nessa nova organização. Então, que é o quê? GBE trabalha com metas, trabalha com pilares, trabalha com objetivo, com apostas e com esforços. O que é isso, gente? Então, são goals, bets and efforts, por isso que é GBE. Né? A gente tem esse alinhamento estratégico. O que ele quis? Ele quis diminuir o espaço, né, o gap entre a estratégia e a execução, né, que de acordo com o ponto de vista dele na OKR, quando tu começa a fazer o cascateamento, né, dos objetivos e das atividades, das iniciativas, segundo ele, as coisas começavam a se perder, então ele criou essa metodologia. Qual é o foco dessa metodologia, né? A clareza, o foco e responsabilidade sobre as ações. Então, que a equipe tenha clareza do que precisa ser feito, tenha foco no que ela precisa saber e que precisa fazer, e que tenha responsabilidade por aquela iniciativa. Então, aquela iniciativa é da Carol, é a Carol que é responsável pela gestão dessa iniciativa. Então, é esse método GBE que a gente usa na Lola, tá? Então, a gente tem os goals, né, a gente tem os objetivos que são colocados né, de alto nível, que são os objetivos, estratégia. A gente vai escolher quais são os pilares que a gente vai trabalhar. Então, a gente tem a meta financeira, a gente tem os pilares que eu vou trabalhar. Então, o que vai sustentar a empresa para que ela que ela chegue naquela meta financeira? Imaginemos uma casa, né, com os alicerces, né? Os pilares são os alicerces. Então, como é que eu vou manter aquela casa em pé, viável? Então, eu vou escolher quais são os pilares que eu vou trabalhar. E daí eu vou ter os meus objetivos, né? Que são os goals. Eu vou ter as apostas, que são as bets, né? O que eu vou fazer para, né? E eu tenho os meus esforços, né? Como é que eu vou chegar lá? Então, vocês veem que a base de raciocínio, ela é a mesma, né? Ela é bem próxima, porque eu tenho uma meta financeira, né? Eu tenho objetivos, eu tenho
o que eu vou fazer e eu tenho como eu vou fazer. Eu estou dentro da mesma estrutura de raciocínios. A diferença aqui é que eu tenho os pilares, né? Que os pilares eles podem ser diferentes dependendo do período do tempo do ano. Então, eu posso escolher 2 pilares esse mês, e aí esse semestre ou trimestre, num determinado período de tempo, e aí no próximo período de tempo eu posso não trabalhar com esses 2 pilares, trabalhar com outros 2 pilares, né? Que são os grandes focos da minha estratégia. Por exemplo, um pilar pode ser comunicação. A minha empresa ela não vai viver se eu não comunicar, né, com o meu público. Então, um pilar estratégico meu pode ser comunicação. E aí eu vou fazer um objetivo dentro desse pilar de comunicação, eu vou fazer as minhas apostas, né, onde é que eu vou comunicar, e eu vou fazer os meus esforços. Então, como é que eu vou comunicar, tá? Então, eu tenho essa outra metodologia, que é a do Rafael Ferreira, qual é a grande chave aqui? Saber quem é a pessoa responsável por cada effort, né? Então, é saber quem é a pessoa responsável pelas ações práticas para eu conseguir fortalecer aquele pilar, para que aquele pilar me ajude a ficar viva e saudável enquanto marca, né? Dentro do meu período de um ano, do meu período de trimestres, né? Dependendo do período que eu quiser trabalhar, tá? Então, a base é essa. Então, eu tenho a meta financeira, eu tenho os pilares, né, estratégicos da minha empresa, eu tenho o objetivo para esses pilares estratégicos, eu tenho apostas para chegar nesse objetivo e eu tenho esforços, né, em cada uma das apostas. Então, a minha estrutura é uma estrutura de planejamento linear, tá? Como estamos? Ficou reverberando uma coisa aqui em mim, Carol, que eu sou obrigada a comentar pra gente refletir juntas, que é a questão do quanto essas metodologias normalmente são criadas sempre por homens, né? E aí não tenho uma resposta sobre isso, mas fiquei questionando quanto, será que é porque eles têm, na sua maioria, um pensamento lógico, ou se nós, mulheres, enquanto diversos pratinhos que a gente precisa carregar, a gente tende a flexibilizar essas metas e às vezes ir remanejando. Não tem uma resposta, tá? Só trouxe aqui para a gente refletir juntas, porque eu acho que a gente também precisa olhar para isso. É bem boa essa tua reflexão, e eu acredito, assim, eu enxergo, por vezes, que elas são criadas por homens porque eles estavam em posições de liderança dentro das organizações, porque o maior nível, cara, tu tem um nível C, cara, os C-levels geralmente são homens, e eles é que precisam resolver isso, entendeu? A gente não tá lá para poder resolver isso. Então, se a gente estivesse lá, eu ia falar um baita palavrão aqui, mas ia ser do caramba. A gente, de repente, poderia trazer outras possibilidades, né, para que isso funcionasse de outra forma. E uma coisa que é legal aqui, que até tu falou, Miriam, dessa flexibilidade, né, de ir flexibilizando metas e tal. Uma coisa que é legal aqui, que eu acho que veio um pouquinho do lado feminino dele, deu uma batida, é que as apostas, se não funcionar, tu tira elas da jogada, tu não fica insistindo. Né? Então, se eu botar ali como aposta que eu vou trabalhar no LinkedIn para conseguir X contatos e tantos contratos, cara, eu tenho meta mensal. Primeiro mês não bate meta, segundo mês não bate meta, ou eu pivoto isso. A gente tira da meta, tá? Uhum. Isso, tá? Uhum. Então, isso é uma baita de uma sacada dele, em contrapartida às OKRs, que são um pouco mais duras. Né? Então, aqui, o que ele viu? Ele viu que eles perdiam muito tempo e muito dinheiro lá na empresa onde ele está hoje, tentando fazer coisas que eles já viram, tipo, no segundo mês eles já viam que era perda de dinheiro e perda de tempo. E como eles usavam a outra metodologia, aquilo ficava completamente engessado. Eles ficavam carregando aquela corrente, né, arrastando as correntes o ano inteiro para lá no final do ano resolver. É mesmo, não deu certo, né? Então, o que a gente tem? A gente tem essa metodologia na Lola, é o primeiro ano que a gente está trabalhando com ela, e a gente já fez a primeira revisão anual e de, cara, tem coisas aqui que a gente já abandona, não é para esse ano, pode ser que para o ano que vem volte para dentro da estrutura, mas esse ano já não está mais dentro da estrutura, né? Então,
Sim, exatamente, Camille. Quando tu tem mais pessoas, é mais complexo trabalhar com OKR. É isso mesmo, porque daí tu vai cascateando e quando chega lá, né, na equipe, tu acaba te perdendo no meio do caminho. Fala, Grazi. Cara, eu achei que faz muito sentido isso que tu trouxe agora, Carol, porque eu vejo muito isso, que é um dos pontos que tu comentou, né? Que essa metodologia, ela tenta aproximar mais a ideia da execução. E eu acho que é exatamente isso. Eu digo por mim, tanto por experiências em outras empresas, que como é difícil a gente conseguir manter o plano, e eu acho que muito disso que se tem aquele preconceito, né? Ah, fazer um planejamento, mas dá 3 meses, 6 meses, não tá mais conseguindo dar efeito. E como é legal isso que tu comentou sobre essa flexibilidade. E eu digo por mim, porque é algo que eu tô treinando muito em mim, que eu sou muito boa em fazer planejamento, só que quando a coisa não sai como a gente quer, que eu acho, gente, que é a maior parte do tempo, porque o mundo está sempre mudando e as coisas são dinâmicas, se a gente não se dá essa flexibilidade, que não é não manter a importância daquilo, né? Mas de poder ajustar ela de acordo com a jornada, eu acho que isso é, assim, cada vez mais essencial no momento que a gente está vivendo, né? E o quanto é importante a gente acompanhar disso, né? Tipo, né? Fazendo o planejamento, e 3 em 3 meses, mês, mensal, enfim, resgatando e fazendo esses ajustes. Muito legal. Não conhecia essa metodologia, bem interessante. Eu Ainda também não estamos nós. conhecia. Eu adorei, eu adorei. E eu acho que tem só uma última coisa que eu queria falar, Carol, que é complementar ao que tu disse, que é o quanto essa metodologia traz essa construção de todos, não só por quem está na liderança, porque na teoria tudo é lindo, né? Mas na prática, quem bota a mão, quem faz as coisas acontecerem, tirar do papel, nem sempre é, né? E outra coisa, no papel tudo funciona. Mas na vida real, onde nós somos feitos por pessoas que, né, têm imprevistos, remanejos, enfim, se a gente não tiver essa flexibilidade para readaptar, rearranjar e remanejar mesmo, as coisas ficam muito mais tortuosas, digamos assim. Exatamente. A Kelly tinha comentado também da velocidade, né, Kelly? Isso, né? Dá essa possibilidade de velocidade. Cara, eu vi que não. Cara, não, assim, ó, tem coisas que a gente imagina que é lindo, né? Que super vai funcionar. Tu roda 2 semanas e fala: caraca, onde é que eu tava com a cabeça que tive essa ideia? Coisa mais ridícula, não vai funcionar. Né? E aí, ok. Aqui tem espaço para errar e para voltar atrás. Né? Isso é super importante. Então, se é para errar, erra rápido e resolve rápido e segue adiante e as coisas funcionam. Então, assim, a gente tem, e é também uma coisa importante, a gente tem donos dos esforços. Então, tem esforços lá que são da Gabi, tem esforços que são meus, tem esforços que são da Kemi, então, são do Lucas, cada pessoa da equipe tem os seus esforços. Não quer dizer que a gente tenha que carregar tudo sozinho. Então, tem esforços meus que a Gabi tá comigo, tem esforços dela que a gente pode trocar também. Então, a gente está sempre organizando. É uma pessoa, ela é responsável por responder por aquilo e por botar o negócio para girar. Mas não quer dizer que ela tem que fazer tudo sozinha. Então, isso é super importante e deu uma velocidade muito grande para novas possibilidades, né? Para nós, ali dentro da nossa estrutura. Mas até a gente entender como é que isso efetivamente funcionaria na Lola, perdemos alguns cabelos, né? E discutimos, e algumas horas de discussão de, cara, isso faz sentido, não faz sentido. Daí a gente dormia de noite dizendo, sim, faz sentido, é isso. Daí a gente acordava de manhã e dizia, gente, olha só. Daí alguém ia para o grupo e dizia, tive pensando, não sei. E daí aquele sabotador interno que todas nós temos, que não quer sair do lugar onde a gente está acostumado a estar. Então é super confortável trabalhar com OKRs milhões de anos. Mas e aí? Né? E aí a gente vai ter que repensar, reorganizar o cérebro e as tarefas para que as coisas funcionem do jeito que elas precisam, né, para melhorar, para trazer, para potencializar mais, para trazer mais resultados, tá? Beleza, gurias? Bora lá, então. Let's continuar. E aí, a gente tem um outro método que eu brinco, né? Mais velho que a cobra. Que a gente tem o Kotler e vários outros autores da administração, que é o clássico objetivo, estratégia e tática. Tá errado? Não tá. Funciona? Funciona. Para quais empresas? Para um monte de empresas, de vários níveis, de vários tamanhos e com vários objetivos diferentes, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho um objetivo, que é onde eu quero chegar no final do tempo X, né? Então, isso está em todas as outras metodologias também, porque essa aqui foi a primeira, então as outras foram, né, copiando e melhorando, copiando e melhorando, copiando e melhorando, então é aquela, né, melhoria incremental, vai sempre melhorando.
E aí a gente tem que passar, sempre quando a gente for criar um objetivo, gurias, prestem atenção, porque a gente precisa passar esse objetivo pelo SMART, tá? Então, esse objetivo ele precisa ser específico. Não adianta eu dizer que eu quero crescer até o final do ano. Não, né? Então, eu tenho que ter uma informação específica ali. Eu quero crescer, o que é esse crescer para mim, tá? Ele precisa ser mensurável, então eu preciso conseguir medir, tá? Então, eu tenho que ter uma métrica. Tem que ser atingível, né? Embora o criador lá da OKR disse que é para colocar metas inatingíveis, que daí as pessoas vão aumentando o seu nível de esforço e as coisas vão melhorando em passos largos, né? De acordo com o ponto de vista dele. Eu já tenho meio que uma dúvida, né? Porque tem um monte de gente que acaba se desmotivando quando vê que não consegue, que não vai conseguir fazer, né? Então, quando vê, sei lá, a Dani diz, não, Carol, faz 5 diagnósticos nessa semana. Cara, eu não vou conseguir fazer 5 diagnósticos nessa semana. Não vai rolar fazer 5 numa semana, né? É um processo um pouco demorado para fazer. Então, a gente tem que ter essa percepção do que é atingível, o que não é atingível. Outro ponto é o relevante, tá? O R de relevante. Precisa ser relevante. Se não for importante para a empresa, é tempo jogado fora e dinheiro jogado fora também, né? Se não for importante para a tua equipe, enfim, para alcançar alguma coisa a mais que seja possível, não vai rolar. E ele precisa de um tempo, tá? Ele precisa ser temporal, precisa ter um tempo de início e um tempo de término. Independentemente da metodologia que vocês estiverem trabalhando, vai precisar ter um tempo de início e tempo de término, né? O mais rápido possível, gente, isso não é padrão de tempo, né? O quanto antes também não é. Assim que tu conseguir, também não é. Então, a gente precisa ter esse início e fim, porque a gente o mais rápido possível. Daí, se é uma pessoa estressada, ela já fica angustiada, né? Porque essa percepção de tempo é diferente para cada pessoa. Então, a gente precisa ter esse alinhamento, tá? Daí, a gente vai ter as estratégias, que é o que eu preciso fazer para alcançar meu objetivo no tempo X, e a minha tática, como é que eu vou fazer a execução de cada estratégia dentro do tempo Y. Por que aqui é um tempo Y antes, né? Porque eu preciso ter a tática pronta, né, antes daquele tempo final que eu tenho. Então, a gente vai organizando na cabeça nessa ordem. Eu tenho o objetivo, eu tenho a estratégia e eu tenho a tática. Mas o que eu vou executar primeiro? Eu vou executar primeiro a tática para eu bater a minha estratégia, né, para eu executar a minha estratégia, para eu conseguir chegar lá no meu objetivo. Então, por isso que os tempos são diferentes, né? E a gente precisa, muitas vezes, fazer esse planejamento de trás para frente para entender quanto tempo eu preciso em cada parte do processo para eu chegar lá em cima dentro daquele prazo. Né? Ou para eu poder ver, aquele prazo não é viável, eu não vou conseguir executar isso nesse prazo. Então, o processo, ele precisa de dados e informações prévias, essa é a chave. Então, independentemente da metodologia que a gente estiver trabalhando, a gente precisa de dados e a gente precisa de informações prévias. Então, eu quero crescer 10% até o final de 2025. Ótimo. Então, eu já estou em julho. Eu estou ferrada, né? Eu tenho só 5 meses. E aí, o que é crescer X%, 10%? Em cima do quê? Eu estou trabalhando com qual dado e qual informação prévia, né? 10% de nada é nada. Então, de onde é que eu vim e para onde eu vou? Eu preciso desse contexto prévio, tá? E muitas vezes a gente se perde lá no meio do planejamento porque a gente fica imaginando essas metas sem ter noção real do que está acontecendo com a minha empresa, né? Sem ter noção real, quanta grana lá eu preciso mensalmente para me manter? É uma coisa. Agora, quanta grana eu preciso para me manter, investir e ainda sobrar um dinheiro para eu sobreviver, né? Para eu ter o meu salário, né? Para eu conseguir pagar as minhas contas, para eu conseguir dormir a noite inteira, né? Não ficar correndo atrás da máquina. Então, dentro dessa estrutura, eu preciso ter esses dados, essas informações prévias, tá? E aí, a gente pode dividir o ano de várias formas possíveis, né? De várias formas, da forma que a gente quiser, mas a forma que a gente usa na Lola e que a gente indica para os nossos clientes são quarters, né? Então, eu vou dividir o ano em trimestres. Então, eu vou trabalhar com 4 trimestres. Por que isso? Porque é mais fácil de controlar, né? Divide em períodos iguais e divide o peso também, né? Carol, mas agora a gente já está em julho. Como é que eu vou fazer o ano? O ano é
julho 25, julho 26, ou junho 26, né? Então, eu vou conseguir trabalhar com quarters da mesma forma. Então, o ano, a não ser que ele seja obrigado a ser um ano calendário, né? Um ano fiscal. Mas a gente tem toda essa estrutura, e ela é uma estrutura maleável, né? A gente pode escolher. Mas o que é importante é a gente fazer o fechamento mensal em cada quarter. Então, não esperar finalizar lá, chegar lá no último mês do trimestre e falar, tô longe pra caramba das minhas metas, não vai rolar. Ou enlouquecer daí todo mundo, porque precisa fazer força-tarefa para bater meta. Então, a gente organizar, né, esses fechamentos mensais, esses acompanhamentos, são por isso que para cada período, meta e acompanhamento. E daí, claro, é planejamento, é um processo, gente. Então, o planejamento ele está sempre em revisão. Ele sempre pode ser revisto, ou ele precisa ser revisto, porque senão a gente fica vivendo no mundo na lua, né? No mundo dos unicórnios lá. A gente fica vivendo uma coisa e tá lá sendo planejada e ficar lá se esfalfando para executar um planejamento que não faz mais sentido nenhum, porque a gente não foi humilde conosco mesmos, né? O suficiente para ver, realmente, não vai dar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou readequar tudo. Agora também tem o povo lá que fica readequando tudo sempre quando vê não sai do lugar, né? Mas ter essa autorresponsabilidade de chegar e saber o que eu tenho que fazer todos os dias e ver o que funciona, o que não funciona, pivotar e seguir adiante e não ficar se boicotando, né? Trocando os prazos, enfim, diminuindo o faturamento. O coitadismo, né? Também não funciona. Então, a gente tem essas informações para cada período, meta e acompanhamento. E aí, a gente tem os 3 níveis, né? Então, como é que a gente organiza um planejamento estratégico, né? Um processo de planejamento estratégico e a entrega de um plano estratégico. A partir dos 3 níveis, a gente tem o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Então, nada mais é, né, do que o objetivo, né? O que eu vou fazer e como eu vou fazer, tá? Então, a gente tem esses 3 níveis em todas as possibilidades que a gente trabalha aqui. Então, o que a gente tem? A gente tem o estratégico. O estratégico é o quê? É o longo prazo. É o objetivo. Né? Para onde vamos neste ano? É aquela nossa meta financeira, aquele nosso objetivo para o ano inteiro. E aí, depois, a gente vai organizar o que a gente vai ter em cada um dos quarters, né? Em cada um dos trimestres, para chegar lá no final do ano e ter essa meta financeira ok, batida, linda e maravilhosa. O que é importante? Não, a gente pega assim, ó, a minha meta financeira é 100 mil, e aí eu vou dividir 100 mil por 4, vai dar 25 por trimestre, vamos meter bala. E aí o que acontece, gurias? Acontece que o meu mercado, ele é flutuante. Eu não tenho como fazer os 25 em todos os trimestres. Eu tenho um trimestre que vai me dar 5, e que isso é histórico. E aí eu vou fazer o quê? Vou fechar o olho e vou dizer, 25! Cara, não vai funcionar. Né? Então, isso acontece com muita frequência. É triste, mas é real. As pessoas, elas se perdem ali no meio do caminho. Elas vão assim, vão com a fé, que fé? Tudo bem, tenha fé, mas faça. Né? Porque só a fé não vai adiantar. Então, tem que fazer alguma coisa, né, para que isso funcione, para que venha. Então, o que eu vou fazer? Eu entendo que, historicamente, né, exatamente, com fonte na cabeça não dá, Camila. Então, eu tenho ali o meu histórico, que o meu primeiro trimestre é o melhor trimestre do ano. De 3 anos para trás, se eu for buscar esses dados, eu sei que o meu primeiro trimestre ele é o melhor do ano. Então, eu vou colocar minha meta maior naquele primeiro trimestre, que é, historicamente, o meu melhor do ano. A não ser que aconteça alguma coisa economicamente que aí bagunce tudo. Mas eu vou conseguir fazer esses ajustes se eu tenho o quê? A informação prévia, né? E a base que eu preciso para tomar a decisão bem tomada. Então, eu tenho essas informações, tá? Então, tudo começa com propósito e posicionamento. O que eu vou fazer? Né? Qual é o meu propósito da minha empresa, da minha marca? Né? Como é que eu quero que o mercado me veja? Então, como é que eu vou me posicionar no mercado? E, a partir daí, eu boto lá o meu objetivo para o ano, com a minha meta financeira, e vou colocar os meus objetivos para cada um dos quarters. Vou fazer análise do ambiente interno e externo, vou fazer, né, vou criar essas estratégias para quê? Para alcançar a minha vantagem competitiva e meu crescimento sustentável. É isso que eu quero.
né? Então, não é ONG, gente, né? Empresa comercial, cara, tu tem que faturar, não adianta, né? Não tem que ter medo, nem vergonha, nem angústia, né? Porque se tu tem lá o teu cliente ideal, né? Tu conhece teu cliente, a pessoa diz, ai, não quero, é muito caro, beleza, muito obrigada, e é isso, né? O cliente vai chegar em ti. Então, a gente tem que ter, eu acho que é legal ter essa percepção, assim, também, do como é que a gente faz, né? A gente precisa ter informação prévia, sem informação prévia são vozes na cabeça, que nem diz a Camille, e aí o negócio meio que se perde. Quando a gente vai para o nível tático, eu estou trabalhando com médio prazo. Eu estou trabalhando com pilares estratégicos, né? Máximo 3 pilares estratégicos para cada um dos quarters. Né? E daí vocês já viram que eu estou trazendo aqui, né, o nosso modelo do Acelerando Marcas e que a gente falou dos pilares lá no GBE e os pilares voltaram para aparecer aqui, né? Então, no Acelerando, a gente criou uma outra organização, mas nós mantivemos os pilares estratégicos, a gente fala, nossa, independentemente do tamanho, né, da empresa, é legal trabalhar com pilar estratégico. Então, a gente está tendo uma ótima experiência com isso. Então, o que eu vou fazer para a marca ser posicionada, né? Então, eu vou pegar as diretrizes estratégicas e vou transformar elas em plano de ação, né? Especificamente, bem específicos. Então, o que eu posso escolher como pilar, né? Marketing pode ser um pilar, finanças pode ser outro pilar, RH pode ser outro pilar, compras pode ser outro pilar, e vai depender da necessidade da organização naquele momento. Por quê? Porque vai coordenar os esforços para atingir os objetivos estratégicos. Então, eu tenho essa escolha. Então, quais são as bases para alavancar o objetivo? Esses são os pilares que eu preciso trabalhar naquele trimestre, né? Naquele quarto, tá? E aí, quando eu desço para o operacional, eu estou falando de curto prazo, eu estou falando de iniciativas, eu estou falando de posicionar a marca ainda mais forte. Então, a gente precisa ver quais são as ações necessárias para fortalecer aquele pilar estratégico. Se o meu pilar estratégico foi o marketing, quais são as iniciativas que eu preciso naquele quarter para fortalecer o marketing para eu conseguir chegar no objetivo? Quais são as estratégias, quais são as iniciativas que eu preciso para o meu pilar de compras, né, para eu chegar no meu objetivo lá no pilar de compras. Então, o que eu vou fazer, né? De que jeito eu vou trabalhar? Então, são as tarefas e os processos bem específicos, né, bem detalhadinhos, né, garantindo que essa operação ela seja eficiente e eficaz, né, e vai alcançar lá os objetivos que a gente quer. E a chave aqui é focar na especificidade, né, com detalhes, para a gente especificar as iniciativas bem detalhadamente. Tá? Então, como é que funciona isso na prática? Como é que a gente tem trabalhado isso nos né, nos acelerandos, que a gente chama, nesses programas de aceleração, que a gente tem, né, um dia de mentoria, um encontro de mentoria para trabalhar o start desse plano estratégico, né, de um processo de planejamento estratégico. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos. O primeiro exemplo é da Lavitá Seguros. Então, é uma empresa de Porto Alegre que ela vende seguros. Mas olha que interessante. Ela não quer o propósito dela não tem a ver com vender seguros, tem a ver com proteger vidas e empresas, entendendo suas necessidades únicas e promovendo equilíbrio, confiança e tranquilidade. Esse é o propósito da Lavitá. Então, qual é o objetivo da Lavitá para 25, né? Ser vista como referência em seguros com entrega de inteligência estratégica. Então, elas querem entregar inteligência estratégica na gestão de riscos, tá? Atingindo faturamento de X em comissões até dezembro de 2025. O objetivo do trimestre 1 de 25, alcançar a visibilidade de 60 empresas e fechamento de 6 negócios por mês, com ticket médio de X, no mercado de pequenas e médias empresas, para alcançar o faturamento de Y em comissões até 31 de março de 25. Então, a gente conseguiu super segmentar e elas entenderam, elas foram fazendo cálculos na hora, entendendo, nossa, a gente precisa disso, e elas foram fazendo os percentuais e a gente foi ajustando aqui para um primeiro exercício, né, de plano, né, o processo de planejamento, exercício de planejamento para 25 para as meninas da Lavitá, né, para a Fábio e para a Larissa, que são as nossas parceiras da Lavitá. Então, usar o Smart e estabelecer os marcos mensais são super importantes.
E aí, pilares estratégicos que a gente criou, né, que a gente construiu com a Lavitar. Então, o primeiro pilar estratégico das meninas foi carteira, né, PJ Bradesco, né, a parceria Lavitar mais Bradesco, que já estava em andamento. Então, elas criaram essa parceria com um banco específico que elas já tinham acesso. Pilar estratégico 2, carteira Lavitar, né, via BNI indicações. Então, BNI é uma organização internacional de empresários, né, que são grupos que geram negócios entre si, que tem em vários lugares do mundo, tem em Porto Alegre vários também. E o pilar estratégico 3, elas enxergaram uma oportunidade de cross-selling na carteira deles, né, da carteira empresarial e bens pessoais. Então, começar a fazer esse jogo, né, entre clientes que eram clientes empresariais, mas também tinham bens pessoais, para elas também segurarem esses bens pessoais, né? E os clientes que elas tinham de bens pessoais, fazer a volta lá para os seguros empresariais, né? Para essas propostas empresariais. Então, esses são os pilares que vão sustentar a casa e guiar a caminhada, né? Que sustentaram a casa e guiaram a caminhada da Lavitar no primeiro trimestre de 25. E aí a gente tem aqui pilar 1, né? PJ do Banco Y, parceria Lavitar com o Banco Y. E a iniciativa 1, então, mapear os clientes potenciais em parceria com gerentes de contas, fazendo registro em planilha específica. Então, elas queriam fazer uma planilha separada das outras que elas já tinham. A segunda iniciativa, agendar as visitas de apresentação dos produtos, né, de duas formas diferentes. Elas já visualizaram duas formas diferentes. Elas poderiam ir acompanhadas pelo gerente de contas ou provocar, né, pela Lavitar via o mapeamento que elas iam fazer ali, né, dos clientes potenciais. E iniciativa 3, a apresentação da proposta e fechamento do negócio. Então, verificar o processo de como será feito no digital e como será feito no presencial. Então, como vai ser feito, como elas começariam a fazer, né, essa diferenciação de do processo quando elas fazem todo o atendimento via WhatsApp ou telefone e quando elas fazem esse atendimento, todo o processo no presencial, tá? Então, são as iniciativas que vão te fazer andar até o objetivo. Como é que estamos aqui de entendimento, pessoal? Beleza? Tá bom. Vamos para o nosso segundo exemplo, que eu acho que vocês já vão conhecer, eu acho que a Miriam também vai conhecer, eu acho que, né, todo mundo vai conhecer. Bora lá, então. O exercício lá que a gente fez, né, com as meninas, né, fez com a Miriam, então, qual é o propósito, né, da Minas de Propósito, do Minas, é construir novas realidades para empresas, para pessoas e negócios. Então, o objetivo 25, alcançar o crescimento do negócio com o aumento da reputação, gerando sustentabilidade financeira e impacto para mulheres e negócios, com foco na meta de entrada de X mensais, entre abril de 25 e março de 26. Então, qual é o nosso T1 ali do 25, né? O objetivo é trabalhar o desenho da esteira de produtos e serviços, captação do time de voluntárias para que sejam as embaixadoras do Minas, entre abril e junho de 2025. A gente tem aqui os objetivos. Quais foram, né? Qual foi o pilar, né? Eu botei só um pilar aqui, que vocês já entenderam como é que funcionam os pilares. Então, a gente tem aqui o pilar 1, criação de conteúdo. Para quê? Para aumentar a reputação e a desejabilidade de parcerias. A iniciativa 1, planejamento estratégico de comunicação. Iniciativa 2, constância nas redes sociais e canais de comunicação. Iniciativa 3, abordar marcas que têm o potencial de ser nossas parceiras, para fazer esse mapeamento das marcas, entender quais são essas marcas, né, para poder fazer essa abordagem. Então, a gente tem as iniciativas que vão fazer caminhar, né, andar até o objetivo, tá? Aí a gente tem aqui um template, que é a base que a gente usa no Acelerando Marcas, né? Isso aqui é ouro, gente. A gente está entregando para vocês aqui a nossa inteligência estratégica, né? Então, qual é o propósito? Qual é o posicionamento da marca? Qual é o objetivo, né, da marca 25-26? Se quiser fazer o ano inteiro, né, que agora a gente já está em julho. Qual é o objetivo para o quarter? Né, o objetivo com meta financeira. E aí a gente tem o tático, que são os pilares, né? O pilar 1, né? Qual vai ser o pilar 1 para o quarter 1, qual vai ser o pilar 2 para o quarter 1, qual vai ser o pilar 3 para o quarter 1. Tem exemplo, né, que a gente pode usar como pilar comunicação, presença digital, vendas, produção, custos. Isso vai depender do que for importante para a operação de cada empresa, né? Para a operação de vocês. E o que o pilar estratégico, comunicação, por exemplo, né? Focar a comunicação nas empresas Santa Maria que faturam 1 milhão por mês, né? É um exemplo de como a gente pode fazer a redação
desse pilar, né? E o operacional é quando a gente está falando das iniciativas, né? Então, escrever uma iniciativa, 3 iniciativas para cada um dos pilares, então, no máximo 3, assim, ó, no máximo 3 pilares por quarter, no máximo 3 iniciativas por pilar no quarter. Por quê? Porque o acelerando é para empresas pequenas, né? Muitas vezes são microempreendedores, muitas vezes são 2 sócias, né? No caso da Lactar, são as gurias, são 2 e são sócias, e não tem como, não tem outra pessoa para ajudar, né? Não tem como ficar colocando um monte de informações aqui que não vai conseguir fazer, vai virar frustração. Então, organizar para que seja possível, né? Que seja viável. E o exemplo, então, iniciativa 1, né? Lá daquele pilar das empresas de Santa Maria, né? Que faturam 1 milhão mês, mapear as empresas via a DESM, que é a nossa agência de desenvolvimento aqui da cidade, organizando um banco de dados. Iniciativa 2, criar abordagens presenciais para contato com C-levels. E iniciativa 3, adequar a comunicação nos pontos de contato digitais a partir da plataforma de marca. Então, são exemplos do operacional, que a gente vai primeiro fazer esses para depois a gente chegar no tático, para daí a gente bater o nosso estratégico lá, que é o nosso objetivo, tá? Dúvidas? Compartilhar? Perguntas? Agora é a vez de vocês. Carol, eu tô com um pouquinho de dúvida de como é que a gente acompanha isso, a periodicidade para a gente acompanhar dentro do pilar ou fechamento. Queria que tu explorasse um pouquinho mais esse ponto. Ótimo, muito obrigada pela tua participação. Tá sempre interagindo, né? Tá bem legal isso. O acompanhamento, qual é a sugestão? É que eu sou meio neurótica, tá? Então, assim, eu gosto de fazer acompanhamento mensal, tá? Então, eu vou fechando mês a mês. Mas quando o negócio é muito complexo, eu vou fechando semana a semana, dentro do mês. Então, por quê? Porque os meus pilares, né, as meus atividades que eu preciso fazer dentro da Lola, por exemplo, a News é a minha responsabilidade, né? Então, eu trabalho na News o mês inteiro. Não adianta chegar lá na última semana e falar, tem que fazer. Cara, eu vou me ferrar, porque não é só isso que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer várias outras atividades. Então, eu acabo me colocando mini-metas semanais para que eu consiga. Não, essa semana eu preciso falar com a Gabi e bater com ela as nossas, né, os assuntos, né, o que a gente vai tratar e quais são as fontes. Ok, então isso já foi. Então, agora, na outra semana, eu vou fazer a primeira redação de todas, eu vou fazer leituras e a primeira redação. Na outra semana, eu vou revisar e vou colocar dentro do template. Daí eu vou chamar a Dani, para a Dani fazer a revisão dela, para a Gabi fazer a revisão dela, né? Eu chamo umas quantas pessoas para lerem aquilo, para ver se faz sentido, e daí lá na última semana, organiza tudo, revisa todos os links, passa de novo o corretor em tudo aquilo, e aí vai fazer o agendamento para a News sair no primeiro dia útil do mês. Então, em alguns momentos, eu faço fechamentos semanais de atividades que elas são mensais. Então, vai depender do teu nível de acuramento, do que tu vai precisar. Se tu precisa que a coisa ande semana a semana, tu precisa acompanhar semana a semana. Se tu precisa que a coisa ande a cada 3 dias, dependendo do fluxo da empresa, né? Porque tem empresas que fazem reunião de alinhamento 3 vezes por semana. E isso é acompanhamento. Então, o acompanhamento são as reuniões de alinhamento, segunda, quarta e sexta. Tem empresas que fazem reunião de alinhamento na segunda-feira de tarde, que é o nosso caso na Lola. A gente fecha a agenda e faz reunião de alinhamento segunda-feira de tarde. Então, nosso acompanhamento acaba sendo muitas vezes semanal de todos os clientes, porque a gente faz esse acompanhamento semanal do que está acontecendo nas reuniões de alinhamento. E tem empresas que não fazem. Então, vai depender muito do teu fluxo e da tua necessidade de operação. Então, a gente não tem né, a receita de bolo, né? Vai agências, a gente tem alguns clientes, alguns já foram nossos clientes, outros continuam sendo, né, agência de comunicação. Cara, cada uma funciona de um jeito diferente. Né? Então, cada uma vai fazer o acompanhamento de acordo com a sua sistemática do fluxo, e a sistemática do fluxo é muito a sistemática do proprietário, né, da pessoa que está na gestão. Então, se a gente tem lá uma equipe que vai toda para um lado e o gestor vai para o outro lado, vai acabar puxando a equipe para o lado dele. Não adianta, não tem esse entendimento. Né? Então, a gente precisa entender como é que funciona o fluxo
E aí a gente vai ver o que é o ideal. Às vezes o ideal não vai funcionar muito, né? Só às vezes. Então a gente precisa ter essa percepção de sentir o que vai funcionar e o que precisa efetivamente ser feito, né? Se a gente for pela vibe das pessoas, quando vê ninguém faz nada, né? Então a gente precisa ter essa organização, mas vai depender dos teus fluxos, tá, Kelly? Então fica tranquila e vê o que funciona para ti, que dá tudo certo, tá bom? Então, Carol, pessoal, fala. eu tenho uma pergunta também. Uhum. Eu quero saber quais são as suas dicas quando a gente precisa, porque todos os pilares e as iniciativas, elas vêm de um objetivo macro, né? Uhum. Mas no momento em que nós estamos naquele caos inicial, quais são as dicas que tu compartilharia, assim, para a gente entender de tudo que precisa ser feito? Qual que é o principal objetivo, sabe? Ah, isso é muito bom. É o que tu não vai para frente sem ele. É prioridade, né? Então é aquele negócio da urgência e da importância, né? Então tem um monte de coisa que é importante, mas tem um lá que é urgente que tá te puxando os cabelos. Cara, tu vai ter que resolver esse, não adianta. Então, enquanto tu não resolver todas as urgências, tu não vai conseguir trabalhar no importante, né? Então aí o que acontece, né? Tem a matriz de Eisenhower que é ótima para isso, né? Então, para mapeia tudo que tu precisa e ver, cara, o que é urgente, o que eu não vou andar se eu não conseguir fazer, né? O que é importante, né? Se eu não fizer, eu posso fazer em outro momento, né? Não vai acabar com a minha operação. E o que eu não preciso fazer, que eu tô achando que eu tô fazendo, né? Então eu vou perder tempo com coisas miudinhas, assim. Então, tô fazendo um design maravilhoso, mas eu quero aquela fonte que daí ficou tortinha, que daí não sei o quê. Eu gasto 3 horas naquela diaba daquela fonte e acaba que não ia fazer diferença nenhuma para outra pessoa que não saberia que eu tô ali louca por conta daquele negocinho ali, né? Então é escolher o viés né, não é viés, a paralela da facilidade, né? Então isso é muito importante. Eu tenho que escolher a paralela que vai me levar reto para onde eu quero ir, sem voltinha, né? E às vezes a gente tem que parar e respirar, e não é naquele momento que a gente vai decidir. A gente dá uma volta, dá uma corrida, abraça uma árvore, faz alguma coisa, mas, né, volta para o centro para conseguir ter aquela percepção clara, né? Então, é aquilo que a gente deixa o texto dormir, né? Eu adoro deixar meus textos dormir. Eu escrevo num dia, eu durmo, o texto dorme, daí eu acordo no outro dia, e aí eu vou lá, dou uma olhada nele de novo, e parece que é outra coisa, assim, não é aquela coisa que eu li antes de dormir. Então, é isso, sabe? Dá esse tempo para entender o que é necessário fazer e qual é a melhor forma de fazer. E muitas vezes não é nem a gente que vai enxergar, tá, Grazi? Muitas vezes é uma pessoa que está do lado, que ela não tem nada a ver com o processo, ela que vai te ouvir e te ver batendo cabeça o tempo inteiro, vai dizer, mas escuta, quem sabe tu vai por aqui, né? O porquê que tu tá louca com esse negócio que não tem nada a ver. Isso mesmo, Camille, né? Sair daí para ver de fora. Então, é isso, né? Porque muitas vezes, assim, são as pessoas que estão do meu lado, porque eu fico falando, né? As pessoas ficam ouvindo o que eu tô falando. Daí, olha, tu não me pediu, mas olha só, eu ouvi que tu tava falando isso, quem sabe faz aqui. E pedir ajuda não é feia, né? Pedir ajuda é maravilhoso, né? Abrir a possibilidade para outras pessoas participarem também da decisão, assim, ou enxergarem de outro jeito é super valioso. Uma coisa até, Carol, para complementar, que eu acho que é legal atrelado a isso que tu acabou de falar, que nem sempre a gente vai ser o solucionador, né? Às vezes a gente vai ser o facilitador para que o solucionador venha e sugira para onde a gente vai, né? Então, acho que tem esse lugar também, que quanto mais a gente começa a ter um processo de autoconhecimento e entender o que a gente faz de melhor, eu acho que esse é o teu molho. Eu tenho trazido muito essa provocação de cada uma de nós entender qual que é o teu molho, qual que é o teu diferencial. E eu acho que uma das coisas mais lindas do teu trabalho, Carol, especificamente, além de, claro, todo o time da Lola, o teu molho, para mim, é esse olhar facilitador, né? E que tu faz e conduz muito bem as empresas que tu impacta, e eu sou muito grata. Eu estava dizendo para o meu marido aqui agora há pouco, o dia que eu fiz as definições das iniciativas com a Carol, parece que as duas tinham bebido, porque a gente entrou num flow tão grande de sair escrevendo loucamente tudo que a gente tinha de meta, e é muito gostoso pensar que a gente planejou lá em janeiro, onde eu estava parindo uma criança, e eu pensei, não posso planejar para janeiro, nem fevereiro e março, tem que ser realista, porque eu só vou voltar a trabalhar por abril, né? E ao mesmo tempo chegar em julho e pensar, olha, tá acontecendo tudo aquilo que a gente se determinou como meta,
Porque tu tem uma pessoa que realmente ama o negócio, olha para ele com carinho, e tu tem, sobretudo, um facilitador que te faz sair fora da ilha, que te faz sair desse lugar óbvio e te trazer para o real daquilo que realmente é preciso e daquilo que realmente é viável. Então, acho que é isso, assim, que eu sou obrigada a enaltecer e a ressaltar o quanto tu é uma facilitadora maravilhosa e como é leve desenhar metas contigo dentro de uma realidade. E que é o que eu mais desejo para muitas empresas impactadas por ti ainda. Ai, que lindo. Que bom, né? Fico super feliz. E porque meu cérebro, ele funciona assim, né, Miriam? Então não adianta. Então são vários tipos de planejadores, né? Tem o planejador prático, que é o meu caso, né? É isso, é prático. Eu vou escolher sempre a forma, né? A linha reta. Eu não... curvas me deixam nervosa. Né? E tem planejadores que são mais emocionais, que vão dar uma volta gigantesca, vão chegar no mesmo lugar, mas eles precisam dar as voltas, né? É uma necessidade mental e física de dar a volta. E tem os planejadores teóricos que tem o plano A, o plano B, o plano C, e se, né? E eu também não tenho esse perfil, né? Eu tenho um perfil, esses e sis também me deixam bem angustiada. Então, a gente vai trabalhando, cada um de um jeito, mas todos os planejamentos funcionam, todos esses perfis de planejador conseguem fazer planejamentos tranquilamente, só são diferentes, não tem certo nem errado, é só uma forma cerebral, né? Um funcionamento cerebral diferente, assim. Tá tudo bem. Fala, Camille. Eu perguntar uma coisa. Falou bastante do DBI. O que vocês sentiram? Porque eu nunca tinha ouvido falar, enfim, desse método, mas o que vocês sentiram de diferença na Lola, assim, utilizando, já faz um ano, né, que vocês estão usando esse método para trabalhar, mas o que foi sutil, assim, em termos de benefício? Tá, olha só, vou falar por mim, né? Depois tem uma galera da Lola aí que pode também cada uma dar o seu depoimento. A gente ainda está no primeiro ano de implantação, né? Então a gente fez uma mentoria com o Rafael o ano passado, né? Em novembro, dezembro, né? Enfim, imagina eu em Portugal, de madrugada, né? Lá por isso que eu perguntei para a menina que está em Toronto, né? Como é que é essa diferença de... Então, a gente fez a mentoria. Cara, o que eu percebi é essa facilidade do fluxo, sabe? Então, da gente conseguir entender que a gente precisa fazer esse acompanhamento, a gente tinha colocado ele para semestral, mas a gente disse, não pode ser semestral, tem que ser trimestral. A gente precisa ter esse olhar contínuo e as coisas, elas estão acontecendo. Então, por quê? Porque aquilo ali eu tenho ali as minhas tarefas no Notion e abaixo das minhas tarefas eu tenho os meus GBEs ali, né? As minhas iniciativas que são minha responsabilidade. Então, aquilo está sempre ali em todas as reuniões que a gente faz, reuniões mensais nas All Hands. A gente chama o GBE de novo, o Lucas conduz todo o GBE, a gente bate tudo, a gente discute para ver o que está funcionando, o que não está funcionando, como é que a gente poderia fazer diferente, se faz sentido aquele esforço, a gente colocar aquele nosso tempo ali, né, naquele esforço ou não. Então, eu acredito que eles trouxe leveza, sabe? Em resumo. É isso, é clareza e leveza. Tá? E todo mundo construindo junto ficou bem legal também. Não sei se a Gabi tá aí ainda, se quer falar, se a Kemi tá aí ainda, quer falar. Não sei como é que tá a situação aí. Mas essas são as percepções, assim, Camille, em resumo. Eu gostei bastante dessa metodologia. É bem diferente comparado ao KR. Eu trabalho numa agência, além de ter empresa, trabalho numa agência agora coordenando projetos. E eu tenho 35 pessoas para lidar. Então, assim, eu sofro. Então, olhar o OKR não é para mim. E a gente e é muito engraçado, né? A gente fez todo um planejamento estratégico no final do ano, pensando OKRs. Cara, não tem como descer até o operacional, muitas vezes, para implementar, porque mudou as coisas. 6 meses atrás era de um jeito, agora é outro. Então, às vezes, eu vejo tem muita metodologia que critica muito isso da OKR por ser muito fechadona, né? De não dar esse respiro para a gente poder trabalhar de uma forma que, cara, se precisar pivotar, a gente vai pivotar. Então, para mim, assim, eu gostei bastante. Vou estudar mais sobre isso.
E isso é interessante, né? E tem a mentoria com o Rafa, e a gente tá no grupo lá do pessoal da mentoria ainda, daí tá todo mundo sempre se ajudando. Ah, eu preciso disso, preciso daquilo, né? Preciso de uma planilha para não sei o quê, preciso de um indicador para. Aí todo mundo batendo cabeça o tempo inteiro, né? Porque são formas diferentes de tu trabalhar. Então, acho que pode ser uma possibilidade. Esse nosso modelo aqui também do Acelerando é super simples. De repente, esse aqui também já pode ser um início, né? Que tem um GBSzinho ali, mas não é pegado o negócio, mas é para a gente começar a fazer esse raciocínio diferente, né? Sair de um raciocínio e ir para outro, é a migração de raciocínio, isso é importante. E aí, pessoal, alguma outra contribuição? Percepções? Temos tempo, gente. Quem quiser comentar algo, tirar dúvida, fique à vontade. Bom, então acho que eu vou. Carol, tu tem mais alguma coisa para. Acho que tem um recadinho, né, para compartilhar com o pessoal bem importante. Ou tu quer que eu. Obrigada, Thaís. Assim, gente, a gente tem a nossa news, então se vocês quiserem assinar, né, então é um projeto sobre minha direção, digamos assim, né, faz parte dos meus GBEs ali, né, fiquem bem à vontade, e, olha só, bora assinar a news, a minha dupla aqui na news também, tá enlouquecida, bora assinar a news. Eu vou aumentar aqui a tela enquanto eu vou falando da nossa dinâmica aqui das informações. Espera aí. Então, aqui está o QR Code, se vocês quiserem assinar a nossa news, vai lá para o Substack, é lá onde ela está hospedada, é lá. E para vocês, quem quiser, né, receber esse material e receber um template editável, né, do nosso modelo ali de plano, do Acelerando Marcas, que vai ter ali uma página, né, para cada quarter. Só entrar ali na publicação de hoje, né, do Minas, da Lola e comigo, né, que a gente compartilhou, né, e comentar ali na publicação eu quero. E aí eu vou enviar para vocês esses materiais via DM, tá? Então, quem quiser esses materiais para ficar à disposição, para rever, para reler, para usar nas empresas, né? Quem quiser entrar em contato também com a Lola para ver como é que funciona o Acelerando, né? Que gostaria de participar desse programa de aceleração, né? Que a gente fez em parceria com Minas e com várias outras empresas, né? Vocês podem entrar em contato conosco também no Instagram, tá? Então, esse aqui é o QR Code para assinar a news, e esse aqui é para entrar no nosso Instagram. E aí a nossa equipe agradece, né? E pergunta como é que a gente pode apoiar vocês para a gente crescer juntas, né? Sempre potencializando as marcas e as pessoas, né? E os indivíduos, as pessoas individuais, né? Cada uma de nós. Muito obrigada. Perfeito, Carol. Em nome do Minas, eu agradeço muito, muito, muito pela tua participação hoje. Eu anotei aqui, saí com várias ideias, e pelo que a galera foi interagindo, deu para ver que também foi muito esclarecedor. Então, obrigada de novo, Carol, pela tua participação. Obrigada também a Lola pelo trabalho incrível que fez com o Minas. Eu vou deixar aqui, pessoal, no chat, vou mandar uma pesquisa de satisfação em relação aos nossos eventos. Quem puder responder, para nós é super importante saber o que vocês estão achando, da onde que vocês estão vindo, conhecer um pouco melhor vocês, e também sugerir temas para que a gente traga assuntos que realmente sejam interessantes para a nossa comunidade ver. E agora, eu vou pedir para todo mundo... Eu vou aproveitar, Grazi, bem rapidinho, enquanto o pessoal abre a pesquisa, e se puder responder, ou se puder guardar o link para responder depois, a gente conta muito com a participação de vocês. Só para antes da gente encerrar mesmo, trazer aqui, enquanto
parceiras da Lola, enquanto uma empresa que viveu esse programa junto com a Carol, né, e com o time da Lola, o quanto existe um Minas antes e um depois, né? Eu acho que eu tenho obrigação de falar sobre isso e reforçar o quanto quem tiver interesse realmente procura a Lola, tenta fechar uma parceria, né? Tenta viabilizar essa parceria para levar para o negócio de vocês também, porque eu já fiz muitas parcerias com muitas empresas ao longo dos últimos anos e foi difícil eu encontrar uma parceria que realmente trouxesse tanto resultado e mudança como a Lola trouxe para o Minas. Então, jamais estaria abrindo aqui a minha imagem, a minha câmera para reverenciar, indicar alguma coisa que realmente não trouxe resultado. Então, com todo o meu coração, assim, eu falo sobre isso. E agradeço muito publicamente a tudo que a Lola fez por nós e segue fazendo para que juntas a gente realmente consiga seguir transformando a realidade de outras pessoas e negócios com aquilo que a gente acredita e com aquilo que a gente faz de melhor. Então, só para reverenciar mesmo e reforçar isso, né, para a gente poder seguir crescendo juntos. Agora a gente pode tirar a foto, Grazi. Desculpa, eu interrompi aí. Não, foi super importante esse teu relato. Então, vamos lá. Gente, quem tá com a câmera desligada, não tem problema se quiser habilitar ela agora, só para a gente fazer um printzinho para postar nas nossas redes. Fiquem super à vontade. Boa. Sorrisão. Show. Boa. Gente, mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos vocês, em especial para a Carol. Não esqueçam de comentar lá na publicação Eu Quero, para garantir o material. E é isso, fiquem ligados nas nossas mídias para acompanhar os próximos eventos e as novidades que estão por vir. Muito boa noite. Muito obrigada, pessoal. Boa noite, gratidão. Beijo. Beijo.